Graça e paz a todos os queridos e amados. Nós leremos hoje o Salmo 76, salmodiando assim na palavra do Senhor, que diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te incinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O Salmo 76 tem como título A Majestade e o Poder de Deus. Nós temos visto muitas nações se reerguerem, como ao longo de toda a história. Nos nossos dias nós vemos nações indo contra outras nações, mesmo que não numa guerra direta, onde exércitos se colocam um diante do outro, para que tome posse da outra terra, para que vença uma nação, vença a outra nação. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, muitas lutas foram travadas, muitos reis se levantaram uns contra outros, muitas nações quiseram avançar, destruir e tomar posse da terra de outras nações. Muitos impérios foram reerguidos, muitos poderes humanos foram assim reconhecidos como grandes poderes nessa terra, impérios certamente que vemos à luz inclusive da própria palavra do Senhor, que assim se levantaram. Muitos exércitos se levantaram contra o povo de Deus, muitos reis se levantaram contra o povo de Deus. Nós vemos aqui o salmista descrevendo o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus que tem todo o poder. Por isso, como o salmista vai colocar, conhecido és Deus em Judá. Certamente Judá era a terra do povo de Deus e ali o povo reconhecia quem era esse Deus. Ali Deus certamente, como na sequência diz, grande o seu nome em Israel. Também fala que em Salém ou em Jerusalém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Então fala aqui de um contexto onde o povo de Deus vivia, que ali Deus era reconhecido claramente, porque segundo o salmista, continuando no Salmo, ele vencia as guerras e as batalhas para o seu povo. Como ele diz, ele despedaçou os relâmpagos, o arco, o escudo, a espada e toda a batalha. Deus ali certamente era reconhecido por tudo que ele já havia feito, por toda a vitória que ele já havia dado ao povo de Israel, e diante dos seus inimigos nenhum dele subsistia. Então, esse Deus de Israel, esse Deus de Judá, ele sendo reconhecido diante do povo de Israel, ele era também reconhecido e temido diante de outros povos. Hoje nós tememos as dificuldades que surgirão, tememos porventuras guerras iminentes, devido à questão de toda a dificuldade que estamos vivendo, devido à questão da economia que tem caminhado numa direção inclusive muito perigosa entre as nações dependendo umas das outras e nações indo ou procurando ir contra outras nações.
Mas uma coisa que o povo de Deus, assim como o povo de Israel, deve ter como direção é não temer estas nações, é não ter medo das circunstâncias que virão, porque, assim como Israel, nós devemos reconhecer quem é o nosso Deus. Nós devemos entender a majestade e o poder de Deus, como o título deste salmo vai dizer. Não importa que nação se levantará, não importa que governo se levantará, não importa se guerras assim iniciarão, o povo precisa reconhecer quem é o seu Deus. Aquele Deus que despedaça arcos, aquele Deus que despedaça escudo, espada e vence as batalhas, aquele que fez com Israel continuará fazendo diante do seu povo também nos nossos dias. Não importa que enfermidade ou pandemia ou dificuldades que nós enfrentarmos, não importa qual o tamanho do inimigo que nós enfrentarmos, nós precisamos entender que Deus ele é majestoso e poderoso sobre todos eles. E por isso o seu povo deve louvar-te, por isso o seu povo deve agradecê-lo. Por isso o seu povo, como o salmista vai dizer, deve pagar o voto, ou seja, as promessas que fizeram a Deus nesses dias de dificuldade e de calamidade. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Então é esse Deus que deve ser temido, não são outras nações, outros exércitos, outros poderes, é Deus. E é Ele ou nele que nós devemos nos assegurar, nos colocando diante dele, fazendo promessas diante dele e cumprindo todas eles. Porque assim como o salmista termina e diz, é tremendo aos reis da terra. Esse Deus é tremendo. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Confie nele, porque você sabe quem Ele é e o que Ele pode fazer. Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.